Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse momento, irmão, nós queremos convidar o nosso irmão David, é o dirigente da congregação, a mais nova, né? A Betesda. Ele vai nos trazer a palavra de Deus nesta noite, né? Aqui está também a nossa irmã Rita Evangelista, a irmã Anileide Alves, como também a nossa irmã Odete Farias, que estão, nosso irmão é de Djalma Santo, ele é ali de Natal e está nos ouvindo para a glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nosso irmão David, e nós vamos estar orando, acompanhando o nosso irmão para a glória e honra do nome do Senhor. Que Deus abençoe ricamente a todos os nossos amados irmãos que estão participando dessa live. Saúdo aos amados irmãos na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Todos que estão aí na escuta, na internet, daí do outro lado. Estou um pouco nervoso porque eu nunca preguei assim para o Brasil todo, né? A gente fica um pouco nervoso, mas fico muito alegre por saber que tem muita gente ali da minha família, em Natal, o presbítero Silvonei, a gente viu a mensagem dele ali, está na escuta com a família dele, minha mãe, minha irmã, meu cunhado, muita gente. O coletivo de crente, junto assim, como fogueira, né? Fogueira? É uma fogueira grande de crente. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje é chamado por muitos o domingo de Páscoa, não é verdade? E eu queria trazer uma breve reflexão. Eu costumo dizer que eu não sou aquele pregadorzão pentecostal, igual estava mais cedo aqui o irmão William, irmão João, né? Eu sou um pequenininho, um pequeno servo. Eu estou aqui para cumprir o chamado do Senhor. O Senhor mandou, a gente vai cumprir, né? E nós queremos fazer uma breve meditação nessa noite. Os irmãos já vão procurando aí, em Marcos capítulo 8, a partir do verso 34 até o 38. Você em casa também já vai procurando aí, já vai pegando sua Bíblia. Marcos capítulo 8, versículo do 34 ao 38. Enquanto os irmãos vão procurando aí, vai separando, a gente vai falando aqui um pouco sobre esse dia denominado hoje como Domingo de Páscoa. E para talvez alguém aí que não saiba o que é a Páscoa, acredito eu que nem todos os que estão acompanhando na internet são crentes, acredito que a família dos irmãos aí, os amigos estão acompanhando. E a Páscoa nada mais é do que libertação. A Páscoa fala de libertação. A Páscoa ela foi instituída por Deus. Hoje é um culto de missões aqui na congregação. E eu entendo isso como uma grande missão que Deus entregou na mão de seu servo Moisés. A missão de libertar o povo de Deus que estava oprimido no Egito. E ele lhe deu a missão de libertar esse povo e levar para uma terra que Deus já tinha preparado. E foi a partir daí que foi instituída a Páscoa, no dia que o povo saiu do Egito. E o judeu, até o dia de hoje, ele comemora a Páscoa. E os símbolos judaicos para a Páscoa o pão asmo, que é o pão sem fermento. As ervas amargas, que eles comiam ali para lembrar-se do sofrimento que eles passaram na terra do Egito. E não podia faltar o cordeiro que foi sacrificado, que o seu sangue foi passado nos umbrais das portas, para que aquele espírito de morte que o Senhor mandou para afligir o Egito não atingisse também o seu povo. E nós vemos, Jesus é alguém tão importante, ele é alguém tão importante que o mundo celebra Jesus até mesmo sem saber. O calendário é uma prova disso. Nós estamos hoje no ano de 2020,
segundo o calendário cristão. O ano de 2020 depois do nascimento de Cristo. Jesus Cristo, ele dividiu as eras. O povo também aí fora, mesmo que por influência do paganismo, mas comemora o nascimento de Jesus Cristo. E também chega a comemorar uma data tão importante como a Páscoa. Não da forma que deveria, não conhecendo o que é a verdadeira Páscoa, mas estamos aqui nessa noite para explicar. Não foi chocolate, foi sangue que foi derramado. E o símbolo não é um ovo, mas foi a cruz. E nós estamos aqui nessa noite para falar de cruz. E a nossa Páscoa? O que é a nossa Páscoa? A Páscoa para o cristão. Essa data que para mim, digo eu com minhas palavras, não a Bíblia, tão importante, tão mais importante até do que a minha própria data de aniversário. Por que eu digo isso? Porque quando eu leio a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, eu não vejo o povo de Deus comemorando aniversário. E entendo eu que não comemora porque a própria Bíblia diz que nós somos nascidos todos em pecado. As duas únicas vezes que a Bíblia Sagrada fala de data natalícia, data de aniversário, é lá no Egito, quando fala do aniversário de Faraó, aonde José estava preso e interpreta o sonho de Faraó, e no dia do aniversário, a data natalícia do Faraó, o padeiro do rei é enforcado. Então eu entendo isso como morte. E a outra passagem bíblica que fala sobre data natalícia, sobre aniversário, é o aniversário, a data natalícia do rei Herodes, aonde aquela garota dança, a filha de Herodias, e pede a cabeça de João Batista como prêmio, aonde termina em morte mais uma vez. Mas quando a Bíblia fala em Páscoa, ela fala em libertação. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Então eu entendo isso como uma data muito mais importante do que a data natalícia. É a data em que eu fui resgatado pelo meu Cristo e liberto. Aleluia. E nós vemos ali, como eu falei, um dos grandes símbolos da Páscoa judaica é o Cordeiro. E nós vemos a representação da Páscoa cristã ali na ceia do Senhor, onde a ceia nada mais era do que a comemoração da Páscoa, onde Jesus enviou os seus discípulos a organizar aquele cenáculo para que fosse comemorada a Páscoa. E ali nós vemos, naquele período pascual, naquela confraternização entre eles ali, nós vemos os símbolos judaicos. O pão, que foi partido por Jesus Cristo e dado aos discípulos. O vinho, que representa o sangue de Jesus Cristo. As ervas amargas, que é o bocado onde Jesus Cristo molha o pão e entrega a Judas, sinalizando que era ele que o havia de trair. Mas naquela mesa nós não vemos o cordeiro como um animal que foi sacrificado, mas estava ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Não era aquele cordeiro judaico que encobria o pecado de um povo seleto, que era o povo de Israel, mas era o Cordeiro de Deus que tira o pecado de todo mundo. Aleluia. Ao qual ele nos libertou do pecado, e ele sim é a nossa Páscoa. E a nossa Páscoa é comemorada todas as vezes que nós estamos reunidos aqui, ceando juntamente com o Senhor. Aleluia. E eu quero realizar com os irmãos a leitura a qual eu já tinha separado. Marcos capítulo 8, no versículo, a partir do verso 34 até o 38. Eu peço que os irmãos me acompanhem. A palavra do Senhor nos diz assim: E chamando a si a multidão com seus discípulos, disse-lhe: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á.
Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do evangelho, este a salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate de sua alma? Porquanto, qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai, com os santos anjos. Até aqui. Amém. Por que que Jesus veio a falar isso para os seus discípulos? E meditando na palavra de Deus, eu vi que Jesus vinha de uma maratona de milagres. Jesus tinha feito a multiplicação dos pães. Jesus tinha andado por cima do mar. Ele tinha feito a cura do gago de Decápolis. Ele tinha feito a cura de um cego em Betsaida. E Jesus chegou a perguntar para os seus discípulos. Ele perguntou aos seus discípulos o que o povo falava acerca dele. Quem que o povo dizia que Jesus era? E os seus discípulos disseram que talvez um dos profetas, Elias, João Batista. Aí Jesus Cristo foi e se voltou para eles e disse assim: e vocês? O que vocês dizem que eu sou? E Pedro, se levantando, ele falou, impelido pelo Espírito Santo de Deus: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Jesus Cristo, depois que Pedro falou isso, ele alertou, ele instruiu aos discípulos a que ninguém dissesse isso. Mas logo em seguida ele mesmo começou a falar do que ele veio a vir na terra, essa tão grande missão que, como eu disse anteriormente, hoje culto de missões, e Deus tinha dado a missão a Moisés de libertar o povo de Israel. Aí veio Jesus Cristo com uma missão maior ainda, de salvar o mundo todo. E ele começou a explanar aos seus discípulos ali, dizendo o que haveria de acontecer. Abertamente ele falou. Ele disse que o Filho do Homem haveria de ser perseguido, capturado, preso, açoitado, crucificado. Ele morreria, sim, morreria, mas que também ressuscitaria. Aleluia. Mas os discípulos, eles não entenderam, não compreenderam bem. E Pedro, a palavra de Deus diz, chamando Jesus Cristo à parte, começou a repreender Jesus, dizendo: não te faças isso contigo mesmo. E Jesus Cristo repreendeu a Pedro, dizendo que ele não entendia nada do reino de Deus, do que havia de acontecer, dessa tão grande obra, dessa tão grande missão. Pedro não sabia que a história da humanidade toda dependia desse sacrifício. Pedro não entendia. Então Jesus Cristo reuniu a todos, não só os seus discípulos, os 12, e reuniu todo aquele povo que estava ali, juntou diante dele e começou a falar essas palavras que nós acabamos de ler aqui em Marcos capítulo 8, versículo 34. Ele começou a falar do que eu chamo de os 3 pregos da cruz. Porque Jesus Cristo falou que ele haveria de ser crucificado, morreria e ressuscitaria. Mas ele chama agora a atenção ao povo e aos seus discípulos para dizer que não só havia aquela cruz, mas havia outra cruz, que era a cruz a qual todo cristão deveria também carregar. Essa palavra era muito forte para o povo daquela época, porque o sacrifício de cruz era o que havia de pior. A pior morte que alguém podia imaginar naquela época era a morte de cruz. Eu fui pesquisar e vi que eram 4 os tipos de morte para os piores criminosos. E o 4º pior tipo de morte que tinha era a decapitação. O preso era colocado ali e a sua cabeça era separada do seu corpo. O 3º pior tipo de morte era aquele a qual eles passavam sangue no corpo do criminoso
e colocavam em meio a uma floresta onde houvesse animais selvagens famintos, e era deixado aquela pessoa ali para ser devorada viva. Esse era o terceiro pior tipo de morte. O segundo pior tipo de morte era a pessoa ser queimada viva, como era feito na Santa Inquisição, quando as pessoas eram chamadas de bruxos, de bruxas, eles eram queimados. Assim também era feito naquele tempo, nos tempos interbíblicos, no tempo que Jesus andou entre nós. E o pior tipo de morte que tinha era a crucificação. Porque a crucificação já começava com uma tortura psicológica. Você tinha que passar ali por uma avenida, geralmente a principal daquele vilarejo, todo mundo te vendo, você carregando o instrumento ao qual você ia ser morto, praticamente nu, ou muitas vezes totalmente nu, para que você fosse totalmente envergonhado. Você era açoitado durante todo esse caminho. Você passava por sede, por pressões físicas, psicológicas. Era pregado em uma cruz, a qual você não tinha sustentação alguma do tronco do seu corpo naquela cruz, tão somente suas mãos e seus pés, e ficava ali até o ponto que o seu corpo suportasse. Não tinha tempo. Alguns morriam logo, alguns com algumas horas, e alguns chegavam até passar dias ali, pendurados até morrer. Era o pior tipo de morte que podia ter naquela época. Era como se eu chegasse hoje e dissesse que esse texto aqui, essas palavras que Jesus disse ao povo, pegue a sua cruz e siga-me. Era como se Jesus Cristo estivesse dizendo assim ao povo, como se eu morasse ou você morasse ali nos Estados Unidos da América, e você chegasse ali para alguém e dissesse assim: se você quer me servir, se você quer me seguir, então seja preso, passe pelo corredor da morte, assente-se na cadeira elétrica e siga-me. Era uma morte garantida. E era o pior tipo de morte que alguém pudesse imaginar. Era o que acontecesse ali. O que aconteceu ali era o que Jesus falou para os seus discípulos ali. Jesus Cristo, ele começou a sentir a aflição dessa crucificação já lá no Monte das Oliveiras, quando ele orava. A Bíblia diz que a angústia de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo, ele veio à terra 100% como Deus, mas ele estava na terra 100% como homem também. E assim como eu e você nos afligimos com as situações difíceis, Jesus Cristo, ele já via, ele já sabia pelo que ele haveria de passar, e a angústia dele foi tão grande que ele suou grandes gotas de sangue. A medicina hoje chama isso de hematidrose. É quando a angústia do ser humano, quando a sua mente não consegue suportar, e os vasos capilares eles se dilatam, eles explodem, e o sangue começa a sair pelos poros, juntamente com o suor. Tamanha era a angústia de Jesus Cristo naquela noite. E ele foi cuspido, ele foi açoitado, ele carregou aquela grande cruz, subindo aquela avenida até o monte chamado Caveira. Mas não se engane, esse não foi somente o sacrifício de Jesus Cristo. Esse foi o arremate final. Isso foi o que consumou a libertação e a salvação para todo aquele que nele crê. Mas, como eu já falei aqui nessa tribuna, e torno a falar nessa noite, o sacrifício de Jesus Cristo, ele começou ali quando o Pai o enviou à terra para que ele entrasse no ventre, no pequeno ventre de uma mulher chamada Maria. Você já parou para imaginar o tamanho do sacrifício de um Deus
que criou todas as coisas, a qual a vida foi criada na palma das suas mãos, a qual aquele que pela palavra da sua boca todas as coisas se formaram, todas as coisas foram criadas, aonde a terra, se Jesus Cristo colocasse o pé com 100% do seu poder e da sua glória, hoje ela não suportaria ele ter que negar a si mesmo, negar a sua divindade, o seu poder, a sua glória, para descer até a terra, pisar nesse pó de terra onde eu e você pisam, ter que se comprimir dentro do ventre de uma mulher, nascer e não conseguir andar e ainda não conseguir falar, ter que alguém alimentá-lo, ele sendo Deus. Aleluia. Mas Jesus Cristo negou a si mesmo, negou a sua glória, por amor a mim e a você, mas em nenhum momento pecou. Ele foi puro e sem pecado, o sacrifício perfeito, cumpriu toda a palavra, assim como está escrito, até mesmo no sacrifício da cruz. Estava escrito no livro da lei, que o cordeiro, que deveria ser sacrificado para a remissão de pecados, ele deveria ser sacrificado no altar, e o seu sangue deveria tocar as 4 pontas do altar, e o seu sangue deveria ser derramado aos pés do altar. E assim Jesus Cristo fez naquela cruz. Ele tocou com seu sangue as 4 pontas daquele altar, que era uma cruz, com suas mãos, com seus pés, com aquela coroa de espinhos, finalizando assim a 4ª ponta. E o seu sangue escorria ali aos pés daquele altar, sendo derramado para a remissão do meu e do seu pecado. Aleluia. Mas não se engane, Jesus Cristo, apesar de estar sendo ali açoitado, estar fraco no seu corpo mortal, crucificado, perdendo sangue, ele ainda tinha poder de sobra para descer daquela cruz. Nós vemos ali no Monte das Oliveiras, ele quando orava, mesmo depois de ter suado grandes gotas de sangue, e aqueles soldados chegam para aprisionar Jesus, e perguntam: quem é Jesus o Nazareno? E Jesus profere as palavras da sua boca, dizendo: eu sou. E aqueles soldados recuam e todos caem por terra. Tamanho era o poder que saía da boca de Jesus Cristo. Não foram os homens que pregaram Jesus naquela cruz. O que segurava Jesus naquela cruz não eram os pregos, não eram os cravos. O que segurava Jesus naquela cruz era o amor que ele tinha por mim e por você. Quem matou Jesus? Não foram os romanos que mataram Jesus. Não foram os judeus que mataram Jesus. Deus matou Jesus. Deus pregou Jesus Cristo naquela cruz para que a ira do próprio Deus fosse aplacada, para que o pecado, o preço do pecado fosse pago, para que a cédula da culpa fosse rasgada, para que o véu do templo fosse rasgado de alto a baixo. Aleluia. O que segurava Jesus naquela cruz era o amor. Era o amor que ele sentia por mim e por você. Você que está aí escutando essa pregação. Aleluia. Mas Jesus fala no texto que nós lemos aqui, que ainda existe uma cruz. A cruz que eu e você devemos carregar. E essa cruz, sim, o que nos prende nela são pregos. O que nos prende nela são cravos. E são 3. O primeiro cravo chama-se negue-se a si mesmo. Aleluia. E muitas vezes nós não queremos pregar a nossa mão nessa cruz que Jesus já preparou para nós, e queremos
fazer todas aquelas vontades da nossa carne. Queremos suprir todos os desejos que ela tem. Queremos fazer tudo aquilo que nos apraz, que nos dá prazer, que nos dá segurança, que nos fazem famosos, que alimentam o nosso ego. Mas Jesus Cristo não nos ensina assim. Jesus Cristo nos ensina que se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser, não é obrigado. Mas ele diz que aquele que quiser ir após ele, então tem que ter sua mão pregada nessa cruz que ele já preparou. E o nome do prego é: negue-se a si mesmo. Aleluia. Nós devemos parar para meditar, para refletir sobre o cristianismo e pensar por que nós servimos a Jesus Cristo. Qual o real motivo, o real objetivo? Será que estamos no centro da vontade de Deus realmente? Por que eu aceitei a Jesus Cristo? Por medo da condenação eterna? Por que eu aceitei a Jesus Cristo? Porque eu não quero ir para o inferno? Passar a eternidade? Será que eu aceitei a Jesus Cristo porque eu quero passar uma vida eterna em um lugar de bonança, de calmaria, onde não há dor, onde não há pranto, onde não há choro? Ou será que eu aceitei a Jesus Cristo e eu sigo a Ele, mesmo com minhas mãos pregadas nessa cruz, porque eu quero passar a minha eternidade do lado dele, sentado com Ele, no colo dele, ouvindo as suas palavras, aleluia, estando sempre ao seu lado, aleluia, sendo amado por Ele? Se o objetivo não é esse, então, meu irmão, você está no caminho errado. E a cruz que você está levando não é a certa. Mas ainda há um prego, ainda há um cravo. E o nome desse cravo se chama seguir. Porque ele diz assim: se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. E esse seguir fala de discipulado. Seguir fala de alguém que vai atrás daquela pessoa que vai à sua frente. Esse seguir aqui fala de um filho que segue os passos do seu pai. E esse é o segundo cravo que nos prende nessa cruz que Jesus Cristo preparou para nós. Nós devemos seguir a Jesus assim como Ele é. Nós devemos nos adaptar e nos ater e nos moldar a essa palavra aqui. Essa palavra aqui é eterna. Essa Bíblia aberta é a boca do próprio Deus falando aos nossos corações. Ela não muda, ela é imutável. Passarão céus e terras, mas todas as palavras que estão aqui hão de se cumprir. Nenhuma delas passará sem que se cumpra. E ela não se molda. Não há sombra de variação. Ela não se adapta a ninguém. Você que tem que se moldar a essa palavra aqui. A palavra cristão significa pequeno Cristo. A palavra cristão significa aquele que se molda, aquele que tem a aparência, o aspecto, o caminhar, o falar de Jesus Cristo. Assim como Pedro, ali naquela noite da crucificação, mesmo negando a Jesus Cristo com a sua boca, mas o seu proceder, as suas palavras o denunciavam, e aquele povo que estava ali dizia: ele é um dos tais, aleluia, porque Pedro já era um verdadeiro cristão, aleluia, porque Pedro já tinha sua mão
pregada com esse cravo do seguir. E Pedro já arrastava essa cruz que Jesus Cristo preparou para ele. Aleluia. Mas não acabou. Suas mãos agora estão pregadas na cruz. Mas ainda falta uma etapa. Ainda falta um cravo. E esse cravo é o que vai pregar os nossos pés. E o nome desse cravo é o cravo mais dolorido. Porque o nome desse cravo se chama perder. Jesus Cristo prossegue com as suas palavras dizendo: porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem quer perder, né? Ninguém quer perder. Ninguém quer perder o que já conquistou. Ninguém quer perder aquilo ao qual você passou noites a fio, noites em claro, às vezes estudando, às vezes trabalhando, às vezes se sacrificando para ganhar aquele cargo, aquele emprego, aquele carro do ano, aquela casa própria, aquele filho a qual você tanto pediu. Ninguém quer perder. Mas nós não temos nada nesse mundo, nessa terra nós não temos nada. Você lembra de Jó? Jó entendeu isso da pior forma possível, mas ele entendeu, ele compreendeu. Ele rasgou as suas vestes, ele rapou todo o cabelo da sua cabeça, ele jogou o pó da terra sobre si, e ele disse: Deus me deu, Deus tomou. Nu eu vim do ventre da minha mãe, e nu eu hei de voltar para lá. Nós não trouxemos nada para essa vida e para essa terra. Nós nascemos nu, nós nascemos com fome, nós nascemos até sem os cabelos da cabeça. É a forma de Deus mostrar que nós não somos aquilo que nós pensamos. Depois que nós crescemos e conquistamos as coisas, nós não temos nada. Do nosso nascimento até hoje, tudo que eu e tudo que você conquistou não é meu, não é seu. Tudo é dele. Aleluia. Então esse é o cravo mais doloroso. Esse é o cravo mais dolorido. Porque ninguém quer perder. Mas como diz o dito popular, quem não sabe perder, não sabe ganhar. Jesus Cristo veio a dizer isso porque mais à frente ele ia dizer, ele disse: qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e por amor do Evangelho, esse a salvará, esse a achará, esse receberá vida e vida em abundância. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. E eu queria concluir as minhas palavras nessa noite dizendo que todas as palavras que Jesus Cristo disse, essa cruz que Jesus Cristo preparou para nós, o sacrifício que Jesus Cristo fez desde quando desceu do céu, os 33 anos que ele passou na terra, o sacrifício na cruz do Calvário, o sangue derramado, a dor que ele sentiu, tudo isso foi por amor a mim, por amor a você que está escutando essa live. Ele muito nos amou. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único filho, o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
Jesus Cristo não veio para condenar o mundo, mas Ele veio para salvar. E quão difícil é amar, porque amor não é um sentimento, como é pregado no mundo aí afora. O amor, ele não é um sentimento, porque o sentimento, ninguém escolhe ter sentimento. Ninguém escolhe odiar alguém, por exemplo, porque o ódio é um sentimento. Ninguém escolhe se apaixonar por alguém, por exemplo, porque paixão é um sentimento. Agora o amor não. O amor é uma escolha. Por isso Jesus Cristo disse: amai os vossos inimigos. Porque nós temos a capacidade de escolher odiá-los ou amá-los. Mas nós não podemos amar os nossos inimigos por nós mesmos, mas pelo amor de Jesus Cristo, pelo qual Ele nos amou, nós temos a capacidade de amar, de escolher amar. Então, que nós possamos escolher amar não somente aos nossos familiares, que nós possamos escolher amar não somente aqueles que nos amam, porque Jesus Cristo disse que aqueles que fazem isso não fazem mais do que os fariseus fazem, do que os publicanos fazem, do que o mundo aí fora faz. O verdadeiro cristão, ele escolhe amar a toda e a qualquer pessoa, independente do que tenha feito. E todo o sacrifício de Jesus Cristo é chamado de a paixão de Cristo. Esse termo você não vai encontrar nas palavras da Bíblia, mas talvez em algum título. Porque paixão fala de sofrimento. A palavra paixão vem do latim passion, que significa sofrer. E Jesus Cristo sofreu sim, porque Ele escolheu amar a mim e amar a você. Ele nos amou de uma forma tão grande que um dia Ele vai voltar para nos buscar. Vai rasgar esses céus e vai levar a sua igreja para morar consigo, para que esteja sempre com Ele. Aleluia. E para adorar o Senhor nessa noite, eu queria convidar você a cantar comigo, a sentir a presença de Deus aí onde você está. Assim como eu estou sentindo aqui, eu sei que cada um dos que estão aqui está sentindo. E eu queria cantar assim: fechando eu os olhos meus, eu posso ver Jesus na cruz. Seu sofrimento é demais e é até difícil imaginar que alguém consiga aguentar sofrer assim. Prego nas mãos, prego nos pés, Jesus está sofrendo, e sabendo eu que tudo isso é por mim, eu não me controlo. Quando penso nisso eu choro. Ainda estou ali, parado, olho para as suas mãos e lembro, mãos que um dia Ele estendeu pra curar, mãos que um dia Ele estendeu pra salvar, mãos que um dia Ele estendeu pra abençoar, mãos que um dia Ele estendeu
que ele um dia precisou sofrer para que eu pudesse ser livre. Fechando eu os olhos meus, aleluia. Feche os seus olhos nessa noite e imagine todas as palavras que foram mencionadas nessa tribuna, toda a caminhada que Jesus Cristo fez naquela via crucis, carregando aquela cruz pesada, aleluia, levando chicotadas nas suas costas, sendo pregado naquela cruz, ele sendo inocente, não tendo culpa alguma, inocente e sem pecado, pagou o preço pelo meu, pelo seu erro, pelo pecado da humanidade, aleluia. E naquele caminho havia um homem chamado Simão Cirineu, que foi convidado a levar a cruz de Jesus Cristo, a participar da cruz de Jesus Cristo. Assim Jesus Cristo faz com você nessa noite. Ele te convida a ser participante da glória dele, mas não antes de você ser participante da sua cruz. Aleluia. Escolha nessa noite carregar a sua cruz, aleluia, ter as suas mãos e seus pés pregados com esses 3 carros que nós aprendemos hoje, aleluia. E continue a seguir aos passos do Mestre, para que nós possamos nos ver um dia na glória do Senhor, aleluia. Mãos que um dia Ele estendeu para dar vida outra vez, agora são mãos feridas, curadas, cicatrizes que provam que ele precisou sofrer para que eu pudesse ser livre. Cicatrizes que provam que ele precisou sofrer para que nós pudéssemos ser livres. Aleluia. Eu queria agradecer essa tão rica oportunidade que o Senhor me concedeu nessa noite. Agradeço a confiança do nosso pastor Cavalcante, pastor Valdemir, toda a equipe de missões, e peço perdão pelo horário, a gente ultrapassou um pouco. Já quero passar o trabalho para o nosso pastor Valdemir. Amém. Aleluia. Amém, irmãos? Glória a Deus. Que palavra, né?